Obviamente, a gente não vai fazer especulações sobre o que aconteceu, mas nós temos, né, o testemunho de pessoas que viram o acidente e disseram que o avião pendia para a direita, como se uma das hélices não estivesse funcionando. Com as informações que a gente tem até agora, o que a gente pode falar sobre esse acidente de hoje de manhã, comandante? Bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, bom dia a todos da Band News. Inicialmente, meus sentimentos à família, às famílias que estão enlutadas nesse momento. Megali, o que a gente pode observar no primeiro momento é essa tendência da aeronave, né, como você mesmo mencionou, é exatamente o problema da falha, pode ter sido a falha que foi apresentada em um dos motores. Então, a tendência é de você ter um arrasto para a aeronave tem a tendência de ir exatamente para a falha do motor que está ocorrendo naquele momento. Esse avião não voa com o motor funcionando, comandante? Essa aeronave ela tem performance para voar monomotor, sim. Agora, o que precisa a gente analisar, e acho muito prematuro a gente apontar essas falhas, mas a gente tem aí uma manutenção, uma falha de manutenção que pode ter ocorrido, né? Até mesmo a questão do que foi feito antes, né? Porque a aeronave saiu de uma manutenção, que tipo de pane ele teve, se foi uma pane muito séria que impediu que essa aeronave pudesse voar, monomotor, dentro da performance do envelope e com dois ocupantes, com certeza ela teria que estar voando monomotor. É preciso que faça essa análise para a gente entender o porquê de não ter voado. Talvez uma pane mais séria que pode ter acontecido e que impediu que o piloto pudesse continuar a sua trajetória, o seu voo para uma área mais segura. Pois é, e foi imediatamente após a saída do Campo de Marte, né? Foi logo na sequência, 5 minutos depois de essa aeronave ter saído do aeroporto Campo de Marte. Pelas imagens que a gente observa e até pelo relato dos nossos ouvintes que estavam ali com o carro parado no semáforo, viram tudo muito de perto e que fazem uma descrição que enfim, casa exatamente com a imagem que agora a gente consegue observar. Dá tempo, numa circunstância como essa, de o piloto pensar, refletir e falar, eu vou tentar fazer um pouso aqui, e o senhor acha que essa pode ser uma possibilidade? Sim, aí a questão do treinamento, a gente observa o treinamento do piloto em relação de ter observado naquele momento de que não teria condições de prosseguir o voo de forma segura com um motor só, e aí ele decidiu optar por posar numa área mais livre, que é o que demonstra aí a filmagem, né? Então foi uma decisão, e aí a gente tem que ver o porquê dele ter decidido, e provavelmente uma coisa está conectada à outra, né? Então, se ele não conseguiu voar, não conseguiu levar a aeronave para uma área de segurança, alguma pane mais séria pode ter ocorrido na trajetória da aeronave até ele bater. Esse modelo de aeronave tem caixa preta ou tem algo que possa dar essas informações adicionais no processo de investigação? Não, que eu saiba não, essa aeronave não tem caixa preta. Mas o Campo de Marte tem torre de controle, né? Essas gravações existem, certamente. Se houve diálogo com a torre de controle. Sim, se houve tempo aí dele reportar para a torre, né, a situação de emergência que que se encontrava naquele momento, né, e a gente observa aí a habilidade do piloto de procurar de imediato uma área livre para poder colocar a aeronave ali, tentando colocar com segurança, né? Mas é uma manobra bem difícil, bem arriscada. Essa aeronave, comandante, tem... O comandante consegue despejar o combustível no caso de uma emergência, como em aeronaves comerciais maiores? Não, que eu saiba não. Não, essa aeronave não. Não tem esse sistema de alijamento de combustível, né? A gente tem que analisar todo o processo, né? Então, estava saindo de Marte para Porto Alegre, é uma etapa mais longa, provavelmente aí de 2 horas de voo, né? O combustível que foi planejado para cumprir a etapa,
mas especificamente o que a gente tem que focar é o que aconteceu, essa é a questão, né? Dele não ter conseguido voar. Será que estava fora do envelope? Será que a manutenção que foi feita preventivamente estava de acordo? Que tipo de manutenção foi feita? Né? E que tipo de falha ele teve para não conseguir voar? Porque com 2 ocupantes a bordo dessa aeronave, voa de forma segura com o motor só. Uhum. Comandante, uma pergunta, e eu peço desculpa se eu estiver aqui resvalando na especulação, mas é que não dá para a gente não citar aqui o quanto tem chamado a atenção o número de acidentes aéreos no Brasil desde meados do ano passado, né? São muitos, ele envolvendo helicópteros, aviões. Nesse começo de ano já são 3. 3 nas minhas contas. O que pode estar acontecendo? É uma coincidência? Ou o Brasil não tem fiscalizado essas aeronaves, essas empresas? O senhor tem enfim... Megali, eu Posso só acrescentar, comandante Megali, porque para aí a gente não fica no campo da nossa percepção. Sim, sim. Porque saíram dados confirmados do ano de 2024 e as mortes causadas por acidentes aéreos atingiu o maior número da nossa história no Brasil. E a gente está falando dos acidentes aéreos em sequência, a gente está falando do avião comercial em Vinhedo, do acidente em Gramado, enfim, a sequência de 2024 foi a pior dos últimos anos no Brasil. Então tem dados que apontam para isso, comandante, pois não? Realmente são dados que são preocupantes hoje, desde do ano passado para cá, as coisas vêm acontecendo e a gente fica bastante preocupado. 3 pontos que eu gostaria de levantar nessa questão que o Megali fez. A primeira está relacionada a aumentar essa fiscalização, de que forma a agência tem que fazer essa fiscalização. Segundo, a formação do piloto, de que forma está sendo feito, está sendo formado, o que envolve no treinamento, o programa de treinamento, como que está sendo preparado esse profissional. Investir nessa questão de treinamento é fundamental. O outro ponto importante é robustecer essa cultura de segurança dentro das empresas, para os patrões, principalmente para as pessoas, a aviação executiva, passar esse entendimento do que é a cultura de segurança hoje na aviação. Ou seja, a gente tem como é que está sendo fiscalizado, como está sendo trabalhado essa cultura organizacional também dentro das empresas, vide aí o acidente da Voipés. Então isso tudo precisa ser respondido, precisa ser fiscalizado. A sociedade clama para querer saber, né? Então, são pontos que a gente precisa ir em cima e investigar. No caso específico dessa aeronave, voltando ao acidente de hoje, a pergunta do ouvinte Fábio aqui é pertinente. Esse tipo de aeronave corre o risco de acidente no caso de choque com pássaros? Corre. Hoje a gente tem pássaros ali na área de Congonhas, eu já pude observar decolando uma vez a 6.000 pés. Né? 6.000 pés de altitude, a gente tem pássaro que passa ali na região de Congonhas. Pode ocorrer. Né? Pode ter tido um bird strike, né? uma batida num pássaro, pode ter entrado no motor, não se sabe. Por isso que as questões que estão relacionadas a acidentes de aeronáuticos, a gente primeiro precisa aguardar a coleta de dados, a investigação, para que a gente possa, dentro da investigação, gerar um relatório preliminar através do órgão oficial, que é o CENIPA, para daí a gente tirar as conclusões. Né? Comandante Raiol, especialista em segurança de voo e direito aeronáutico, muito obrigado pelos esclarecimentos, um bom trabalho para o senhor. Megali, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite e estou à disposição quando precisarem. Muito obrigada. E é claro